Oi pessoal, tudo bem? Hoje a Sora veio fazer uma aulinha para falar com vocês sobre o material que eu disponibilizei na semana passada, que foi sobre sistemas lineares. E esse material aqui, ele na verdade ele é uma introdução, tá, do que é uma equação linear e como se resolve um sistema de equação linear. Eu vou dar uma passadinha aqui no material, só para comentar algumas coisas, porque um sistema de equação linear é formado por equações, ou seja, sistema tem mais do que uma equação, tá? Equação linear é toda a equação do primeiro grau, então ela não pode ter um grau maior do que 1, porque aqui ó, nas incógnitas não existe expoente maior do que 1. Todos os expoentes, eles não aparecem ali, né? Então, eles valem 1, por exemplo, aqui o 2y, o z, só que essa equação ela não é linear porque tem um x ao cubo aqui. Então, aqui são exemplos de que não são equações lineares. São contra-exemplos, né, que a gente fala. Bom, para encontrarmos a solução de um sistema, para resolver um sistema, né, a gente utiliza, na verdade, ou o método da adição, ou o método da substituição, alguns métodos que vocês já conhecem. Uma equação linear é considerada homogênea quando o termo independente for nulo. Aqui tem alguns exemplos, né? Todos os termos são nulos, ou quando os coeficientes são nulos, né? Mas o termo independente não é. Aí a gente tem que reconhecer, né, o que é uma equação homogênea e o que é uma equação linear especial, que muitas vezes, quando a gente tem todos os coeficientes valendo zero, ó, todos os coeficientes são iguais ao termo independente, ó, qualquer sequência para esses valores será uma solução, porque vai ser multiplicado por zero, tudo vai dar zero, né? Então, existem infinitas soluções. E é isso que a Sora veio discutir para vocês hoje, a respeito do como que se classifica um sistema linear. Quantas soluções ele pode ter? Será que ele pode ter ele pode não ter solução? Então, aqui existe o método da substituição, que está bem explicadinho aqui, né? Isola um termo, substitui no outro. O método da adição, quando a gente soma os sisteminhas, ó, soma as equações, tá? E praticamente essa apostila é sobre isso, de como resolver. Tem alguns exemplos, eu acho que ela está bem explicadinha. E as classificações que eu quero ver com vocês hoje, eu vou fazer alguns exemplos aqui quanto à classificação, quando que um sistema é impossível, quando que um sistema é possível e determinado, ou quando ele é possível e indeterminado. Então, na verdade, a gente resolve o sistema e verifica a resposta, a solução. Teve solução? Essa solução é possível? Essa solução é impossível? Dá para determinar? Tá? Então, eu separei aqui alguns exercícios para a gente fazer e eu vou fazer junto com vocês. Vou fazer alguns, tá? Vou fazer alguns e vou também representar graficamente para vocês entenderem, para vocês visualizarem como é que isso se comportaria num gráfico, num plano cartesiano. Porque vocês sabem que isso aqui é uma função de primeiro grau, né? É uma equação de primeiro grau, ela é uma reta, ela se comporta como uma reta no gráfico. Então, eu vou fazer alguns e vou deixar outros para vocês fazerem. Ó. Tem 5, eu vou fazer 2 e deixo 3 para vocês fazerem. E aí vocês podem também comentar ou enviar alguma mensagem para a Sora, caso vocês não consigam fazer, certo? Vamos lá. Então, é o seguinte, se a gente for fazer por substituição, tá? Então, eu vou pegar a primeira equação, ó, e vou deixar o x sozinho, e vou passar o 2y para o outro lado, tá? Ficou assim, x igual a 3 mais 2y. Agora, vamos pegar essa equação aqui, e vamos substituir aonde tem x
deixar assim que vai ficar mais organizado. Ó. Então, onde tem x, eu vou colocar 3 mais 2y. 3 mais 2y. Depois, menos 3y igual a 4. Então, vai ficar 6 mais 2 vezes 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 2, y, 4y, menos 3y igual a 4. Agora eu vou 4y menos 3y vai sobrar y. E do outro lado eu vou fazer o 4 e o 6 vai negativo para lá. Então, meu y vai ser menos 2. Se o meu y é menos 2, eu volto lá e encontro o meu x, que é 3 mais 2y. Então, o meu x vai ser 3 mais 2 vezes menos 2, né? Então, vai ficar menos 4. Ó. Então, o meu x vai ficar menos 1. Ok? Gente, então a solução para esse problema, x é menos 1. O x sempre vem na frente, tá? A primeira incógnita aqui, ó. X e depois o y. Então, menos 1 e menos 2. Bom, aí o seguinte. Eu vou abrir com vocês aqui o GeoGebra para a gente entender no gráfico como é que funcionaria. Olha só, gente. Se a gente fosse construir uma reta, tá? Dessa equação aqui, ó. Vou colocar aqui do ladinho. Ó. Pensa a primeira coisa. Se o meu y valer 0, ó. Se o meu y valesse 0, significa que esse ponto ia cortar o eixo x. Lembra que a gente tem dois pontos bem importantes numa reta, quando a gente vai colocar ela no gráfico. A gente tem o ponto que intercepta o eixo x, o ponto que intercepta o eixo y. Então, se eu tenho o meu y valendo 0, ó, 2 vezes 0, 0, significa que o meu x é 3. Então, vai passar aqui pelo 3, ó. Tem que passar aqui pelo 3, tá vendo? Agora, se o meu x for 0, eu vou ter y valendo menos 3 sobre 2. Ó. Faz primeiro o x valendo 0, tá? E depois y valendo 0. Então, se a gente fizer x valendo 0, pega a primeira equação. Ó, essa equação aqui. Veja que nós vamos ter y igual a menos 3 meios. É onde vai interceptar o eixo y. Agora, veja o seguinte. Se nós temos o y valendo 0, aqui vai ficar 0. Logo, o x vai ser 3. Concordam comigo? Olha aqui. Então, esses dois pontos são pontos estratégicos para que a gente construa o gráfico. Então, significa que ele vai passar por esse ponto, em que ele vai passar por esse ponto, essa primeira reta aqui. E se a gente fosse fazer a segunda reta, a mesma coisa, x valendo 0, aqui vai ficaria 0, ó. E aqui ficaria, o y ficaria 4/3. E para o y valer 0, ficaria assim, né? Ó, 2x igual a 4, né? 2x igual a 4, isso aqui vai ser x igual a 2. Então, eu teria x igual a 2 e y igual a 4/3.
menos 4/3. Então, significa aqui que nesse ponto, gente, ó, nesse ponto aqui, o x vale 3 e o y vale 0. Aqui nesse ponto, o x vale 0, tá? E o y vale menos 3/2. Aqui é a mesma coisa. Nesse ponto, o x vale 0 e o y vale menos 4/3. E aqui, o x vale 2 e o y vale 0. Então, o primeiro ponto a gente vai marcar 3 e 0 e 0 e menos 3 meios, tá? Então, vamos lá, ó. E o outro é 0 e menos 3/2. Ó, tá aqui. Certo? Agora, a gente vai traçar uma reta. Ó, uma reta aqui que passa por esse ponto. Ó, essa aqui é a reta, tá vendo? Da primeira equação. Agora, vamos para a segunda equação. Segunda equação, a gente tem 2 e 0 e menos 4/3. Então, eu tenho mais um ponto aqui, 2 e 0, que é o x, né? 2 e 0. E 0 e menos... Vamos colocar aqui 0 e menos 4/3, né? Ó, tá bem ali. A professora conferir, menos 4/3, tá? Que vai dar 1, alguma coisa. Então, agora ele tá passando pelo D, agora a gente vai, ó, passar uma reta aqui, passar uma reta aqui, tá vendo? Ó, gente, onde é que a solução que a gente encontrou, olha aqui, a solução que a gente encontrou é exatamente o ponto de encontro dessas duas retas, que é o menos 1 e o menos 2. Então, menos 1 para x, menos 2 para y. Olha aqui. Ó. Tá aqui, ó. Menos 1 e menos 2, ó. Então, esse gráfico aqui, eu até vou dar um print aqui na tela. Então, gente, ó, para encontrar a solução, a gente faz ou pelo método da substituição ou pelo método da adição. Eu vou fazer o outro pelo método da adição para vocês verem como é que é. Para colocar no gráfico, a gente encontra esses pontos estratégicos, né? Qual seria o ponto de intersecção no eixo x e no eixo y, para construir as retas, ó. E o ponto de intersecção dessas duas retas vai ser exatamente a solução do nosso problema. Ou seja, o que é isso? Quando que as duas vão ter o mesmo valor para x e o mesmo valor para y, tá? Então, seria no menos 1 e no menos 2, ó. Menos 1 para x e menos 2 para y, certo? Vamos fazer agora o item B.